Meus queridos, é muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar momentos de culto, de alegria, de expressão de quem somos. E apenas justificando aqui, eu não abaixei ali porque depois meu joelho fica doendo. E eu não corri porque eu sei quem eu sou. Depois de comer 2 pratadas de maravilhosos estrogonofe, não dá para correr tanto assim, então já viu. Bom, pessoal, é muito bom poder compartilhar esse momento da palavra de Deus, né? Poder aprender um pouquinho mais do que Ele tem para as nossas vidas. E hoje o nosso tema é esse: o compromisso do crente com o Evangelho numa cultura secular. Eu atrapalho se eu ficar aqui? Muito bem, dá para ver tranquilo, né? São poucos slides, então fiquem tranquilos. As próximas 3 horas serão inesquecíveis. O compromisso do crente, do cristão, com o Evangelho numa cultura secular. Vamos fazer uma oração? Vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, como é bom poder estar aqui com meus irmãos neste acampamento. Como é bom poder louvar o Teu nome, como é bom expressar o amor que temos por Ti e também, ó Deus, atentos, ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos a Tua iluminação, ó Deus, pedimos que nos ajude com o nosso entendimento, para que possamos, nessa noite, ser transformados por Ti. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. O compromisso do crente com o Evangelho numa cultura secular. Eu quero ler um texto, está lá em Atos, capítulo 17, é um texto bem conhecido. Apesar de não fazer a exposição deste texto, mas quero chamar a atenção que cultura está o tempo todo. Os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus teve que lidar com a cultura daquela época. E aqui Paulo e Silas, em Tessalônica e posteriormente em Atenas, capítulo 17 de Atos, os primeiros 3 versos, depois nós vamos avançar um pouquinho mais no texto, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Depois, olha aí na sua Bíblia, agora ainda no capítulo 17, verso 16. Agora, nós vemos o discurso de Paulo, ali em Atenas. Paulo, os versos anteriores falam que ele aguardava ali Silas, né? E o texto diz que, então, enquanto Paulo os esperava em Atenas, verso 16, o seu espírito estava de que maneira? Se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram o Areópago, dizendo: poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: miseráveis homens atenienses. Está assim na sua Bíblia? Misericórdia, se tiver, hein? Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí o texto, só lendo mais um pouquinho do texto, ele diz assim: quando ouviram falar da ressurreição, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Até aí. É interessante essa passagem aqui. Eu quero, sem fazer aqui qualquer mudança no texto, mas eu quero pensar um pouquinho de cultura. E ao invés de falarmos da idolatria dominante, pensarmos na cultura dominante. Porque as pessoas que estavam ali em Atenas, era o que eles vivenciavam. Uma idolatria muito presente na vida deles. Alguns estudiosos chegam ao ponto de dizer que para cada habitante ali de Atenas havia pelo menos 2 ídolos. Ou seja, tinha mais ídolos do que pessoas. Essa era a cultura. Mas a cultura deles era uma cultura interessante, ou seja, as novidades atraíam o imaginário das pessoas. Queremos ouvir que novidade é essa. Quando surgia algo novo, eles levavam para um lugar onde havia os debates e ali então poderiam ouvir. Talvez até mesmo com a preocupação: eis mais um Deus. E a preocupação deles também de não serem apanhados ali, descuidados dentro da religiosidade, por isso criaram um altar escrito ao Deus desconhecido. Porque caso uma das divindades que tanto eles idolatravam chegasse ali e não encontrasse um altar dedicado a eles, então eles poderiam dizer: não é aquele lá, ao Deus desconhecido. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo, em face dessa idolatria, em face dessa cultura dominante, em face de tudo isso que ele vê, qual foi a postura dele? Primeiro, ele se revolta. Ele ficou revoltado. Mas ao invés de simplesmente agir sem pensar, e aí eu posso dizer, inspirado por Deus, Paulo age no meio daquele povo. E eu brinquei aqui, miseráveis homens atenienses, mas na verdade Paulo usa termos respeitosos. Paulo também estava atento à cultura daquela época, ao ponto de ele usar os poetas. Talvez alguém poderia se escandalizar com Paulo e dizer: como é que Paulo pode citar os estoicos, os epicureus, os poetas, frases no seu sermão ali? Paulo estava ali dialogando com a cultura naquele contexto. Mas Paulo não negociou o inegociável, a palavra de Deus. Meus amados, o nosso compromisso como crente com o Evangelho numa cultura secular. E eu quero começar fazendo uma pergunta: o que é cultura? O que é cultura? Cultura. É importante definirmos termos, porque não dá para a gente falar de cultura secular se a gente não saber nem o que é cultura. O que é cultura? E não pode falar aquele canal de televisão cultura, não pode. Alguém arrisca rapidamente? Cultura. O que é cultura para você? Música, arte. Música, arte, ótimo. O que mais? Costumes. Religião. Pode estudar no aspecto cultural. Estudos. Costumes. Costumes. Idioma. Comida. Sim. Isso entra na cultura de um povo, outro, né? O que mais? Arte. Alguém comentou. Meus amados, olha só, no sentido amplo, quando a gente fala de cultura, isso se refere ao cultivo de hábitos, interesses, língua, vida artística de uma nação, histórias, símbolos,
estruturas de poder, estruturas organizacionais, sistemas de controle, rituais, rotinas. E eu fico imaginando ali em Atenas, talvez a cultura daquele povo seria ter um medo, um temor dos ídolos, ao ponto de adorarem e serem devorados por aqueles ídolos. Mas também nós podemos pensar em cultura como tudo aquilo que caracteriza uma realidade social de um povo, de uma nação, ou então grupos no interior de uma sociedade, valores, virtudes, crenças, costumes. E aí nós começamos então a pensar um pouco aqui, nós estamos no meio de uma cultura, nós influenciamos a cultura, nós fazemos parte da cultura, ou nós somos dominados pela cultura. Não é raro ouvir pessoas dizerem, até mesmo estabelecerem isso no meio dito evangélico, uma subcultura. O que é uma subcultura? Nós criamos um gueto espiritual. Uma subcultura é você criar uma bolha, e agora você usa uma linguagem, a paz do Senhor a todos vocês. E aí você começa até mesmo a mudar a entonação, você tem que usar um sabão em pó, que é feito por crente. O Guaraná que você tem que tomar, o nome dele tem que ser? Jesus, é isso mesmo, Coca-Cola do diabo. Amém? Não, misericórdia, irmãos, vou tomar Coca. Eu não bebo, mas pode beber. Aí a gente começa a criar coisas, hábitos. É um mundo gospel. Eu não posso usar uma roupa que é branca assim, com uma golinha assim, porque já tem gente fazendo piada que parece pai de santo. Deus vai perdoar a vida de vocês um dia. Eu não posso, eu tenho que usar um terno, uma gravata, porque isso é santo. Bateria, não deixa, não vou falar da bateria hoje. Guitarra, né, esses instrumentos aí. E a gente começa a colocar numa subcultura. Sabe, meus amados irmãos, como nós temos que fazer algumas perguntas. Como o cristão lida com a arte? Como o cristão participa, por exemplo, de festas nacionais? Porque ele está no mundo. Como o cristão aqui, ele pode lidar com o cinema, a arte? Como o cristão pode lidar com a política, com a filosofia, com a economia? Como o cristão deve se impor na cultura quando sair em missões? Vivendo na missão, consciente do chamado? Essas são perguntas que nós temos que responder. São perguntas que nós temos que estar atentos a isso. E olha só, tem um livro chamado Cristo e a Cultura, do Neil Burr, um americano que escreve muito bem sobre esse aspecto da ética na cultura, do posicionamento, do nosso posicionamento na cultura. E eu quero rapidamente, eu não sei se vai ficar nítido aqui para nós, acho que vai sim. Ele traz para nós, neste livro, Cristo e a Cultura, alguns princípios da nossa relação com a cultura, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês neste momento. Deixa eu ver. Dá sim. Então, em primeiro lugar, o cristão contra a cultura. O cristão contra a cultura. O que isso quer dizer? O que ele está dizendo acerca do cristão contra a cultura? O que ele está dizendo é o seguinte: alguns seguem essa corrente, e os que seguem essa corrente, eles enfatizam diante da natureza decaída da criação que é necessário que se crie estruturas alternativas e que essas cheguem ao aspecto mais radical do Evangelho. Basicamente, nós podemos dizer o seguinte: a cultura é do diabo, a cultura, dentro desse posicionamento, é caída, é má, é demoníaca. Então, o que você tem que fazer? Rejeita tudo. Rejeita tudo. E nisso nós vemos alguns exageros no dito meio evangélico, entre os cristãos. Os extremos. Isso não é um pensamento novo. Ele diz que lá no passado, por volta dos primeiros séculos, primeiro e segundo século, nós temos Tertuliano, nós temos um dos pais da igreja, Clemente também, com um pensamento assim. Então, é o cristão contra a cultura, rejeite tudo. Segundo posicionamento que ele traz no seu livro é o cristão da cultura. E aí, na contramão disso,
Os ensinos do Evangelho têm uma íntima relação com estruturas culturais, num processo de acomodação da cultura. Ou seja, qualquer cultura é incorporada no cristianismo. Basicamente, então, ele traz todos os elementos da cultura para dentro do que a gente pode dizer da igreja, da vida cristã. Né? E aí, isso também, só para você ter se situar historicamente, os gnósticos, de certa maneira, pensavam acerca disso. Abelardo de Paris pensava, os teólogos liberais do século XIX trabalhavam assim. E aí o cristão da cultura chega ao ponto de praticamente exportar tudo e aplicar dentro da sua cultura. Um grande problema que nós enfrentamos no Brasil, no que é dito o cristão e a cultura, é que simplesmente há um pragmatismo muito grande. Nós trazemos de fora e queremos inserir goela abaixo, sem passar pelo crivo da Escritura, e se aceita facilmente. Estava conversando com o Batista, só lembro do sobrenome agora, Arthur, né? Que tem uma igreja batista, não é do Texas, que você tinha comentado? Independente, mas de onde? Lá dos Estados Unidos? Do Alabama, né? Que tem tudo, a gravata, do colorido. E alguns querem trazer no modelo e colocar, esse é o certo. É o crente da cultura, é o cristão da cultura. Mas ainda o Niebuhr fala também do cristão acima da cultura. Então, aquele que rejeita tudo, aquele que traz todos os elementos da cultura para dentro, já sem crivo nenhum, e aquele que se coloca acima da cultura. E esse é um conceito católico, influenciado por Clemente de Alexandria e Tomás de Aquino, que busca o quê? A unidade entre o cristão e a cultura, onde toda a sociedade aparece de uma forma hierarquizada. Na Idade Média, por exemplo, o ensino eclesiástico alcançou quase todos os aspectos da sociedade. E aí, nesse terceiro modelo aqui, basicamente é isso. Né? Não é levado em conta o evangelho. O que é levado em conta é a cultura. O evangelho fica como um subproduto. Mas a cultura é levantada. É por isso que dentro do catolicismo, você vai ouvir padres. Eu não estou de padre nem de pai de santo, estou de pastor. Amanhã eu vou fazer essa anotação à madrugada aqui. E aí você vê padres, por exemplo, dizendo o seguinte, que a tradição, em primeiro lugar, e depois a escritura. E ele fala que o erro dos protestantes é esse, porque a gente coloca a escritura em primeiro lugar e depois a tradição. E aí, isso fica dessa maneira, quando o evangelho se torna em segundo plano, a cultura se torna em primeiro plano. Mas ainda, ele diz do cristão e a cultura em paradoxo. E é muito interessante essa, porque essa posição foi adotada por Martinho Lutero, né? E também por um filósofo chamado Kierkegaard. E essa posição mantém o entendimento bíblico da queda, mantém o entendimento bíblico da miséria do pecado e o chamado para lidar com a cultura. E aí, basicamente, o cristão e a cultura em paradoxo traz o seguinte, é a relação do cristão com a cultura que é marcada por uma tensão dinâmica. Só para exemplificar, para ficar claro para nós. Imagine uma mulher cristã que tem um marido violento e acaba tendo discussões e ele agride a esposa. E aí vem duas situações. Né? A primeira situação é, esta mulher, ela deve denunciar o marido? Saúde. E aí, ela deve denunciar o marido. Aí, dentro da tensão da cultura, alguém vai dizer assim, não, ela não deve denunciar, ela não deveria denunciar o marido porque ela não deve levar a um tribunal secular. Mas, por outro lado, como cidadã, a resposta é sim, ela deve denunciá-lo, e aí então ela entra num conflito. Por isso, a cultura em paradoxo, ela vai viver nessa tensão, neste conflito. E o Niebuhr traz então um posicionamento que nós devemos nos aproximar, que é o cristão como agente transformador da cultura. O cristão como agente transformador da cultura. A cultura deve ser levada cativa ao senhorio de Cristo.
A cultura deve ser redimida. Lembre-se que com Adão e Eva, o Senhor deu ali uma ordem para Adão propriamente, que é o que nós chamamos de mandato. Lembra dos mandatos? Mandato social, mandato religioso, ou seja, mandato social com o meio que nós vivemos, nos relacionando. Mandato religioso, a minha relação para com Deus, espiritual. E o mandato cultural. Quando o Senhor dá ordem para Adão e Eva dizer que você deve subjugar a terra, como alguém que vai agora cuidar da cultura. A cultura deve ser feita para a glória de Deus, e assim ela foi feita. Mas por causa do pecado, é que surge essas cantoras, Anitta, essas coisas aí da vida. Por causa do pecado, então, ela se torna pecaminosa. Meus amados irmãos, esse posicionamento de o cristão como agente transformador da cultura era o posicionamento de Agostinho, de Hipona, de João Calvino, de John Wesley, de Abraham Kuyper. Era o posicionamento de muitos cristãos do passado de entender que nós não podemos jogar numa lata de lixo a cultura, que nós não podemos criar um gueto, que nós não podemos trazer tudo para dentro da igreja sem passar pelo crivo da Escritura, mas que nós precisamos submeter esta cultura àquele que é Senhor. Senhor acima de todas as coisas. E aí, levar a cultura a ser uma cultura redimida. Dentro da teologia reformada, uma das coisas que nós não deveríamos falar tão pouco, mas infelizmente é uma realidade que eu ouço poucas vezes, é o que nós podemos chamar de cosmovisão. A cosmovisão cristã. Eu tenho miopia, e se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo ninguém, não vou ficar sempre, que aí vocês vão aproveitar para cochilar. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo, só vejo vultos. Mas de repente, quando eu coloco o óculos, me fascina, porque eu vejo um detalhe muito interessante que eu descobri que eu era míope numa aula de grego. Eu estava no fundo, sempre sentei, eu sou da turma do fundão, e aí eu sempre sentava no fundo, e ali o professor de grego escrevendo na lousa, e eu falei, meu Deus, esse negócio é de grego. E era de grego mesmo, né? E eu não estava entendendo nada, até que eu descobri que eu precisava usar óculos. E aí o negócio foi aumentando, graças a Deus estacionou, mas ainda assim, Papai do Céu me deixou com essa miopia aqui, então, graças a Deus por isso. E o óculos, essa invenção tão maravilhosa, que a gente pode enxergar tão bem. E a cosmovisão é isso. É trazer claridade, é trazer clareza diante do mundo que nós vivemos, da cultura. É o óculos que nós colocamos e agora nós enxergamos pela lente, não do eu acho, mas pela lente da palavra de Deus, do Evangelho. Entendendo, como o Pacto de Lausanne, que o Evangelho transforma o homem e transforma o homem no todo. Quer ver só? Quando você vai numa mídia social, e aí você escreve lá que, eu nem vou entrar no aspecto da política, tá? Mas a gente pode pensar também no aspecto da política. Fulano de tal não presta, isso, aquilo, outro, hashtag cortem as cabeças, e misericórdia, né? Hashtag isso, aquilo, outro, tal. Pergunto, vai mudar alguma coisa? Talvez para seus 1.200 amigos, 3.000, 5.000. Eu estou falando de Facebook, tá, irmãos? Agora é meu direito de resposta. Eu tenho Facebook e eu vejo todos os dias. Não, brincadeira. Então você coloca lá, não muda nada. Agora, quando você prega o Evangelho, quando você anuncia a palavra, e quando você confia no senhorio de Cristo, é Ele que muda pessoas. Ele mudou a minha vida. Ele deve ter mudado a sua vida, e se não mudou, prepare-se. Se você tem orado para isso, porque Deus muda os corações. Mas o tema nosso é assumir um compromisso, ou o compromisso do crente numa cultura secular. Antes de passar aqui, ainda falando da cosmovisão, um outro problema que nós temos, o famoso dualismo. O reverendo Allen tocou nesse ponto ontem, né? Muitas vezes nós acabamos colocando entre dois mundos a nossa vida.
Nós colocamos em compartimentos. Eu sou no trabalho uma pessoa e na igreja eu sou uma outra pessoa. No domingo eu canto, eu toco, eu estou lá servindo. No domingo eu até sou pastor. Mas de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, porque sábado tem programação às vezes na igreja, aí eu sou outra pessoa. E a gente começa a criar, dentro dessa questão de guetos, dizendo o seguinte: não, isso é sagrado. Não, isso é profano. Namorar não é santo, não. Depende de como você está levando o teu namoro. Se você leva o teu namoro para a glória de Deus, ele está cumprindo o seu papel. Casamento, criação de filhos. Não, jogar bola. Quer descobrir quem é crente de verdade? Veja ele jogando bola. Vocês viram, por exemplo, o pastor Martins jogando bola lá? Ele estava vendo. Crente, firme, sabe? Todo dolorido, tadinho. Mas está aqui, ó, firme e forte. Nós às vezes dividimos isso. Nós às vezes criamos setores na nossa vida que não deveriam existir. Por quê? Tudo passa dentro do crivo da cosmovisão. Eu ontem comentei isso, eu sou apaixonado por filmes, eu gosto muito de assistir. Durante a semana eu assisto um filme, assisto mesmo, ligo o meu modo imaginário, eu amo ficção, mas sou realista. Eu sei que eu não posso voar, e quem está de anjinho aí não adianta, não vai voar também, está de asinha. Mas eu coloco até nisso, até assistindo um filme, uma lente, uma cosmovisão. Eu posso me relacionar com a cultura, mas eu não deixarei essa cultura dominar a minha vida. E aí, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: assumindo o compromisso diante de uma cultura secular. Queria fazer um combinado com vocês aqui. Graças a Deus, estou vendo que tem poucos que estão dormindo aqui. Acabou de acordar ali. Não vou demorar, tá bom? Mas fiquem firmes. Se der sono, balança a cabeça, dá um tapa aí no irmão, não, em você mesmo, né? Fica firme aí, tá bom? Mas eu quero que você preste muita atenção. Olha só, ainda para animar o seu coração, são 4 compromissos só diante da cultura que eu quero trazer para nós. O primeiro deles está aqui, eu coloquei para nós. Irmãos, deixa eu só fazer uma propaganda. Vocês gostaram de ler os bonequinhos? Coisa fina. Bonitinho. Eu tenho uma devocional que eu mando todos os dias durante a semana e eu uso esse bonequinho nas devocionais. Aí eu estou aproveitando para fazer propaganda gratuita. Bom, vamos lá. Primeiro, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho para quem? Saiu ali? Não saiu. A crentes e não crentes. Uma tendência que nós temos, e eu gostei do tema, né? O cristão diante de uma cultura secular, é que na própria construção da frase, do tópico, nós já colocamos que nós estamos além de uma cultura. E de certa maneira, eu entendo muito bem o que é uma cultura secular, o dia a dia, o meio. Não há o sagrado e o profano, não há o sagrado e o secular, só há uma cultura. Nós devemos estar envolvidos com ela e como nós estamos nos posicionando. E aí eu digo a vocês, pregue o Evangelho a crentes e não crentes ao mesmo tempo. Eu não sei se foi o John Stott que disse isso, ele num dos seus livros, eu acredito que foi o John Stott, ele falou assim, que vai chegar um momento que nós vamos ter que pregar o Evangelho para os próprios evangélicos. E mal saber é ele que nós sabemos que é isso. Entre muitos ditos evangélicos que não sabem o ABC, o básico da vida cristã. Eu te amo, Jesus, mas quando precisa assumir um compromisso, estão longe. Sabe, o Evangelho é a raiz, é a base da justificação e, acredite, da santificação. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho para uma cultura secular, por uma cultura, para pessoas que ainda não conhecem o Senhor, sim, crendo que é Ele que vai mudar, mas devemos pregar para aqueles que um dia foram alcançados, por quê? Porque eles também precisam viver em santidade de vida. Nós colocamos às vezes aquela ideia de que estou salvo, o Senhor me alcançou, estou na igreja. E aí tem aquele teólogo famoso que ele diz uma frase muito interessante: deixa a vida me levar. Deus está vendo vocês cantando esses pagodinhos aí, viu?
Mas, meus irmãos, a grande parte da literatura moderna sobre o crescimento da igreja, ela pressupõe que não podemos ministrar a cristãos e não cristãos ao mesmo tempo. Nessa visão, se cria aquela ideia de mensagens evangelísticas e que os crentes estão no outro barco ali, está todo mundo dentro da arca e eu tenho que continuar pregando porque aqueles não vão morrer. Mas na verdade é para todos, o evangelho é para todos. E é o evangelho que muda, e muda o homem no todo. Sabe, às vezes nós criamos ideias de que eu preciso de um culto especial, porque aquele culto vai alcançar aquela pessoa específica, quando na verdade eu necessito. Eu preciso estar atento a isso. E meus amados irmãos, algumas igrejas elas tentam resolver esse problema com cultos distintos ou cultos orientados por uma espécie de discipulado, mas que na verdade estão fugindo de assumir o fronte no campo de batalha. É muito fácil olhar para a cultura que nós estamos inseridos e dizer que é a cultura do lixo. E é mesmo. Mas aí surge uma outra pergunta. Uma boa parte da cultura é uma cultura do lixo, descartável. Mas aí surge uma outra questão. O que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? É fácil criticar a letra da música da igreja de fulano, aí pensando em termos de música que nós cantamos, mas o que nós estamos construindo? É fácil falar de quem está fazendo sucesso na mídia, mas e nós? Nós precisamos estar atentos a isso e nós precisamos levar o Evangelho, porque é o Evangelho que vai transformar vidas. E eu coloquei para nós o seguinte, diante da sociedade, como resolver esse dilema? Um dilema que nós estamos inseridos nessa cultura. Vivemos uma sociedade na qual as pessoas são céticas em relação a qualquer tipo de verdade. Diga, verdade absoluta. Talvez você já escutou alguém dizer assim, você tem sua verdade e eu tenho a minha. Quem foi a primeira pessoa que disse isso? Jesus, não foi isso que ele disse? Foi ou não? Está lá no capítulo de Heréticos 3, vocês não viram lá? Não. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há uma pluralidade, mas nem falar um pouco de pluralismo, né? E eu vou ter dificuldade, já falei disso, de falar dessa palavrinha. Não há uma variedade de verdades, ainda que alguém pode dizer, você tem a sua, eu tenho a minha. Só há um caminho para a salvação. Só há um caminho, e é Jesus Cristo. E aí, no meio da sociedade que nós vivemos, muitos são céticos. E diferente dos anos anteriores, que nós não fomos tão treinados para lidar com isso, não fomos trabalhados para conversar com, por exemplo, a verdade científica, nós deveríamos nos envolver, sim, mostrando com aquele propósito de redimir a cultura. E aí eu coloquei para nós o seguinte, uma frase que eu gostaria de ler, literalmente que está aqui. Isso tem implicação para todos nós, lidar, né? Ou seja, com o ceticismo do meio que nós vivemos dentro da cultura. E aí eu digo o seguinte, para nós crentes que estamos cercados por uma cultura secular hoje, é importante ouvir, lidar de forma cativante e inteligente com os problemas do que nós chamamos de não crentes. Isso nos ajuda a resolver as próprias dúvidas e também apresentar o que é excelente, ou seja, compartilhar a nossa fé. Você tem medo de falar que você é um cristão, que você foi salvo pelo Senhor Jesus, que você crê numa verdade absoluta e de que muito em breve Jesus vai voltar e vai resgatar a sua vida? Sabe, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos resolver todos os nossos problemas com o Evangelho, porque se eu não conheço o Evangelho, como eu posso apresentar este Evangelho? Se eu não estou me abastecendo, como eu posso dialogar com uma sociedade que causa repulsa muitas vezes? Mas também, nós precisamos tomar cuidado com as suposições. E quando eu falo sobre suposições, pode ser aquela pessoa que você diz assim, nossa, fulano é tão bonzinho, que só falta ser crente. Já ouviu isso? Eu já. Pois é, ele pode ser bonzinho, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se não tiver Jesus Cristo,
e vai para o inferno. Alguém escreveu certa vez, pessoas boas também vão para o inferno, boas segundo a nossa lógica, porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Então a gente tem que tomar cuidado com as suposições, tomar cuidado, a gente cria, às vezes, falando o seguinte, não, fulano nem vai me ouvir. Porque é muito difícil. Se falar de outras coisas, tudo bem, mas se eu falar de que eu sou crente, pronto. Eu disse lá na igreja certa vez, há pouco tempo, eu não tenho medo de ser cancelado. Eu já fiquei 40 dias de gancho no Facebook por uma postagem minha. 40 dias. Fiz um teste numa transmissão do culto e falei uma frase numa escola bíblica, até mostrei para minha esposa, a transmissão caiu. É o diabo que está dando aquele negócio lá, porque eu não sei. Você fala uns trem lá, trava. Esse é o meio que nós vivemos, mas não podemos ter medo, nem criar suposições. Nós precisamos nós precisamos também nos envolver com a apologética. Apologética é o quê? A defesa da fé. Só que a apologética é diferente de arrumar encrenca nas mídias. Tem gente que só arruma encrenca. Eu conheço pastores que não estão em paz. E falo isso tristemente. Ele fala mais de Bolsonaro, ele fala mais de Lula do que do Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que você não deva falar de política. Mas quem redime uma alma, quem transforma a vida, quem muda uma cultura, não são os personagens da política brasileira. É Jesus Cristo. O cristão não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Ele é do alto. A Bíblia fala que você é o embaixador de Cristo. Se você não entendeu isso, você precisa entender. Então não posso ter posicionamento político? Deve se envolver. Mas a sua ética, lembra da cosmovisão? Não é o que os homens estão ditando. É o que o céu diz. Por isso, quando eu votar, eu não vou votar segundo meramente as minhas preferências particulares. Eu vou orar e dizer, Senhor, o que está mais próximo do teu reino? E aí eu faço a diferença. Então, apologética é uma defesa da fé. Pedro vai dizer que nós devemos dar razão da nossa fé. A todos que pedirem, nós devemos dar razão da nossa fé. Mas ainda fornecer os aplicativos. E pensando em fornecer os aplicativos, eu queria fazer uma proposta para vocês aqui. Não é caro, tá? Que tal esse ano você dar uma Bíblia de presente para o seu amigo? Aquele lá do colégio, da faculdade, do trabalho, para o seu pai, para a sua mãe. Mas ele vai queimar, ele vai jogar. Aí é problema dele. Porque a gente pensa, o que eu vou dar de presente? Eu amo dar presente, eu amo ganhar também presente. Mas eu amo dar Bíblia de presente. Sempre coloquei isso na Bíblia. Forneça os aplicativos. Seja autêntico. Não adianta você criar uma máscara de crente em determinados segmentos. Seja o que você é de fato. Não mude o seu jeito. Vocês não têm noção. Eu sou muito observador. Né? Eu estava ali sentado, tem um irmãozinho que está com o nariz, com o dedo no nariz, não vou falar. Não tinha ninguém com o dedo no nariz. E não é isso. O que me cativa é a alegria de vocês. É a alegria. Alguns mais tímidos, talvez são tímidos assim. Agora, se a gente sair daqui com esse entusiasmo todo, aí chega na segunda-feira, a gente vai falar de Jesus e fala assim, estava lá na igreja, mensagem, nem lembro da mensagem da segunda. A gente não mostra entusiasmo. Seja autêntico. E 3 palavrinhas dentro disso. Espere, respeite e duvide. Sempre trate as dúvidas das pessoas sobre o cristianismo com respeito. A cultura que nós vivemos, as pessoas têm dúvidas. Não pense, dentro daquela questão de fazer seus achômetros, não pense que as pessoas não querem ouvir sobre salvação. Elas querem. Mas respeite, porque talvez muitos vão trazer coisas terríveis. Você tem que aprender a respeitar. Eu prometi que não ia citar minhas filhas aqui, mas vou citar. Citar no bom sentido, né? Às vezes no diálogo em casa, elas falam, pai, aconteceu determinada coisa na escola, isso, aquilo, outro, até mesmo com questões que envolvem homossexualismo e tal. E sempre minha palavra foi, respeite enquanto ser humano. Aprenda a lidar. Mas fulano diz que não crê em Deus. Respeite. São seres humanos que precisam ter o quê? A redenção, a transformação.
O Senhor não muda só o vestuário, como muitos acreditam. Na verdade, não é o vestuário em si. Apesar que é a salvação, a vida em Jesus Cristo vai mudar até a nossa maneira externa. Mas Ele muda a mente, Ele muda o coração. Mas isso vai levar tempo. Segundo, além disso, espere, há um tempo para cada pessoa na sociedade. E por fim, duvide. E duvidar aqui, queridos, é entender que muitas vezes nós não vamos saber todas as respostas. E devemos reconhecer que precisamos de ajuda para levar outras pessoas a Cristo. Bom, então o primeiro compromisso é esse. Pregue o Evangelho a crentes e não crentes ao mesmo tempo. Comece dentro aí assim, isso é o discipulado, comece dentro da igreja. Uma coisa que eu acho muito bacana, principalmente no contexto acadêmico, nós temos a ABU, acho que até estava falando hoje, né, sobre a ABU, outras iniciativas, porque é fácil falar que o jovem se perde quando entra na faculdade. Tá, mas e daí? Então vamos fazer o quê? Ficar perdido no meio disso? Não. Tem uma palavrinha que a gente não leva muito a sério. Mas quando você diz a Deus, eis-me aqui, aguente. Porque é fácil cantar aquela música lá, usa-me a qualquer hora, em qualquer lugar. Aí chega 3 horas da manhã que o Senhor te incomoda, porque Ele incomoda, para você levantar e orar por aquele amigo que está longe do Senhor. Você fala assim, Senhor, mas 3 horas da manhã? Eu estava sonhando com um guitarrista, um baterista, fazendo barulho, por isso que eu acordei. Não, se envolva. Segundo, anuncie o Evangelho, não o quê? Moralismo. Anuncie o Evangelho, não moralismo. O que move o coração das pessoas? Todo mundo tem, hoje no nosso pequeno grupo aqui, no grupo que nós tivemos, o presbítero Cássio trouxe a nossa lembrança um livro maravilhoso do Jonas Madureira. Vale a pena, Inteligência Humilhada, vale a pena vocês lerem este livro. E o Jonas Madureira fala que há uma fome que move as pessoas. Eu diria que há algo no coração de todo ser humano que o move. Sabe, nós precisamos, meus irmãos, de olhar para uma cultura secular, responder uma pergunta: como o Evangelho responde ao problema do coração do homem, como isso funciona na vida real, que move o coração daquela pessoa. Sabe, há um livro chamado, eu anotei, mas está para frente, eu não quero mexer, eu vou lembrar o nome do livro, eu falo, de Jonathan Edwards, na ponta da língua, eu não vou copiar agora, depois eu falo. Jonathan Edwards, ele identificou 2 tipos de comportamento. Ele fala a virtude do comportamento moral e a virtude comum, que ele chama de virtude comum, e a virtude verdadeira. E o Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: a virtude comum, ela pode ser desenvolvida a partir de medo, seja social, quando a pessoa diz, se eu mentir, se eu for pego, eu serei exposto, ou religioso, se eu não for honesto, Deus vai me castigar. Também pode ser motivada pelo orgulho, que também pode ser cultural, eu não sou como esses, aí não. Essa é a virtude comum, ou mesmo até religioso, eu não sou tão pecador quanto vocês. E a pessoa acha que está acima de tudo. E de uma forma, o Jonathan Edwards ele pretende desprezar a virtude comum, esse temor de ser pego, esse orgulho que muitas vezes move o nosso ego, que não sofreu a transformação. Então ele aborda a questão da virtude comum, e ele diz que essa virtude comum, ela não serve para mudar o coração. Na verdade, a virtude comum, ela simplesmente refreia as ações do coração. Mas está ali, não houve mudança. E aí, em contrapartida, ele fala da verdadeira virtude. E o que é a verdadeira virtude? Olha isso, que coisa linda. É o compromisso com a verdade e a honestidade. Não porque isso o beneficia ou faz você se sentir melhor, mas porque você está ferido com a beleza do Deus que é a verdade, a sinceridade
e a fidelidade. Sabe o que deveria trazer horror para você quando você olha para essa cultura? Não é porque você está ferido. É porque o Deus que você serve está sendo motivo de uma série de coisas que nós vemos por aí. Até mesmo uma cantora famosa usar no meio do seu show expressões tão terríveis acerca do Senhor Jesus. E o que a igreja faz? Está tudo bem. Se calma. Sabe, a verdadeira virtude, ou a virtude verdadeira, é você amar de verdade, não por sua causa, mas por causa de Deus. É amar a cultura, não pela cultura, mas amar o Senhor da cultura e crer que Ele pode mudar. As grandes universidades do passado foram de homens tementes a Deus. O próprio Jonathan Edwards, a sua descendência, são de grandes homens ali nos Estados Unidos e em outros lugares. E hoje em dia, o que nós estamos fazendo, irmãos? Jovens, adolescentes, qual que é o seu plano de carreira? Eu quero ser médico. Ok, ótimo. Não, eu quero ser dentista, eu quero ser veterinário, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, quero ser pastor, não quero isso para a sua vida não, quero ser um monte de coisa. Mas para quê? Para quê? Para depois morrer? Quando eu fizer assim, é porque eu sei que tem gente que está dormindo, então aí facilita um pouco. E aí, meus irmãos, a virtude verdadeira, ela expõe os pecados porque ofendem a Deus, não a nós. A cultura precisa ser redimida porque é a Deus, não é a nós. E nós vivemos em meio a uma cultura que vive de pecado sobre pecado, uma cultura em que as pessoas estão levando a vida de qualquer jeito, ou uma cultura em que se vive o materialismo. E o Evangelho tem que trazer a resposta. Quando nós pensamos no Evangelho e o materialismo, muitas vezes nós vemos, por exemplo, pessoas ao invés de anunciar o Evangelho por causa de Deus, anunciar o Evangelho para ganhar mais. É a graça barata. Ou então o Evangelho, e aí como o próprio título diz, moralismo. Nós não podemos simplesmente falar e desejar uma cultura transformada, não porque isso é errado ou não, é porque ofende a Deus. Sabe aquele pai, aquela mãe, talvez você já foi corrigido um dia assim, dizendo, filho, não fala assim, não faz isso porque é errado. Não faz isso porque, olha, alguém vai ver, não vai ser bom. Ao invés de ensinar isso, deveria dizer, não faça isso porque é pecado e ofende a Deus. Tem um teólogo chamado Thomas Chalmers, acho que deve ser isso. Ele escreveu o seguinte, minha cabeça está bem na frente ali, mas eu vou ler aqui. A melhor maneira de expulsar uma afeição impura é admitir uma pura. É somente quando, como no Evangelho, a aceitação é dada como um presente, sem dinheiro e sem preço, que a segurança que o homem sente em Deus é colocada fora do alcance da perturbação. Só então ele pode repousar nele como um amigo repousa em outro. A única maneira de desapossar o coração de uma velha afeição é pelo poder expulsivo de uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que diz lá sem olhar na Bíblia? Valeu no picolé. Já foi, acabou o tempo. As coisas velhas, o que aconteceu com elas? Ficaram onde? Para trás. Tudo novo se fez. Se você tem uma nova vida, vive essa nova vida. O velho não te pertence mais. O que esse teólogo está dizendo para nós aqui é, nós só podemos mudar uma afeição, um desejo dentro dessa cultura, por uma outra afeição. Ou seja, não é a mim que a cultura ofende. Eu posso beber? Sair da igreja e ir para a baladinha beber? Posso ou não? Posso. Onde que eu posso? Eu posso fazer um monte de coisa, como o mundão aí está fazendo? Posso. Claro que eu posso. Eu não posso? Posso. O grande problema, além das consequências, é a quem nós vamos prestar conta.
A cultura, que nós chamamos de uma cultura secular, ela não vai ver isso porque está cega. Na verdade, a cultura sem a redenção é uma cultura morta. Mas uma cultura redimida, o peso é muito maior, porque ela sabe de onde o Senhor o tirou. E aí, só para a gente fechar esse ponto e passar para os dois próximos, e esses dois são mais curtinhos, um exercício rápido para você fazer quando você vai apresentar o Evangelho ou a Palavra de Deus a um amigo. Olha, você pode pegar uma situação e dizer o seguinte: olha, eu vou ler um texto da Bíblia para você. Aqui está o texto da Bíblia para você. Eis como devemos viver à luz desse texto. Está vendo? Ó, você tem que viver assim à luz desse texto. Agora vá e viva dessa maneira e Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Legal isso? Tudo bem. Mas essa não é a melhor proposta. Diante dessa posição, né, de olhar o Evangelho, anunciar o Evangelho e não moralismo, nós deveríamos dizer um pouquinho diferente. Nós deveríamos fazer o seguinte: aqui está o texto bíblico. Aqui está como nós devemos viver à luz desse texto. Mas nós simplesmente não conseguimos viver assim. Porque nós somos o quê? O que nós somos, irmãos? Pecadores. E eu não consigo viver por meus esforços. Uma outra questão. Mas alguém fez isso. Alguém pagou um preço. Alguém viveu assim. E aí então eu digo, agora pela fé, você pode começar a viver dessa maneira. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos muito ser parecido com Jesus. Mas quando a coisa aperta, porque é fácil ser parecido com Jesus, escrito Jesus no peito. Mas nós sabemos que pessoas boas, pessoas que às vezes são grandes personalidades, que alguns admiram como Jesus, mas no dia de hoje as pessoas estão celebrando Cristo morto. Amanhã ele ressuscita, mas ele está morto. Há um preço a ser pago. Não basta simplesmente a gente anunciar o Evangelho para as pessoas, dizer, ó, o texto bíblico está aqui, vá, segue isso por sua conta e risco. Você tem que mostrar a alguém. O Evangelho é apresentar alguém. E aí nós entramos no terceiro ponto nosso aqui. Apresente uma pessoa, apresente Cristo. Os povos, as pessoas precisam conhecer a Cristo. Quer ver uma cultura secular, uma cultura que ainda não é redimida, ser transformada? E a gente tem que pensar não no macro, mas no micro, dentro de casa. Mostre Jesus. Apresente Cristo. O problema é que nós colocamos um conceito como que o Evangelho fosse uma parte do que nós pregamos como igreja e não pensamos no Evangelho como uma pessoa. Casais de namorado, né? Vejo que tem alguns casais aqui. Como que você apresenta a sua namorada, seu namorado para as outras pessoas? Geralmente, ainda mais quando a gente está apaixonado, é o homem mais lindo do mundo. Pode ser até nem tanto tão lindo assim, mas para aquela pessoa né? É o homem mais bonito do mundo, é a mulher mais linda do mundo. Só Adão e Eva puderam falar isso um dia. Nós não podemos falar. Mas brincadeira à parte, irmãos, nós às vezes temos tanto entusiasmo, não só de um namorado ou namorada, de apresentar coisas e pessoas deste mundo que admiramos, e temos vergonha de falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa. E você quer saber de uma coisa? Ele está aqui hoje. Você quer saber mais? No meio da cultura, as pessoas precisam conhecê-lo. Lembra lá em Atenas, o texto que nós lemos, qual foi a preocupação de Paulo? Pregar filosofia? Discursar que os impostos estavam em alta ali? Qual foi a preocupação dos apóstolos? Não só de Paulo, os outros. Anunciar Cristo. Talvez o que está faltando para nós hoje é o entusiasmo, é o desejo de apresentar aquele que um dia nos apresentou. Jesus nos apresentou a quem? A Deus o Pai. Lá em Judas fala que um dia, vamos ver lá em Judas, esse texto é lindo. Olha lá, Judas, qual capítulo? Vocês não faltaram na escola dominical. Eita glória. Judas, lá no finalzinho, eu gosto desse texto demais, porque ele fala da minha vida, e um dia ele vai me apresentar.
E diz assim, ó, lá na doxologia, verso 24 e 25, ora, aquele que é poderoso, quem que é poderoso? Para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador. Mediante quem? Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para te guardar de tropeços e apresentar você. Agora a pergunta é, quando você vai falar desse Jesus, o que ele é para você? Me desculpe falar isso, não é meu objetivo, mas é fácil cantar aqui que eu estou apegado a Cristo. Só que amanhã, né, amanhã ainda a gente vai estar aqui, mas na segunda-feira, a quem que eu vou estar apegado? Lá no ambiente de trabalho. E quando for motivo de piadas? Será que diante da cultura secular eu já não estou acomodado demais nessa cultura? Porque de fato nós podemos pensar numa cultura secular porque nós estamos fazendo essa dicotomia, ou seja, esse dualismo. É porque, na verdade, eu não estou vivendo dentro de uma cosmovisão e eu não estou apresentando de fato que Jesus pode mudar como mudou a minha vida. Agora, se ele não mudou a minha vida, ele não vai mudar a vida dos outros. E mais uma vez eu preciso dizer isso. Você quer ver sua casa transformada porque talvez seu pai ainda não foi convertido, porque sua mãe ainda não foi alcançada, porque seu irmão, sua irmã, porque as pessoas dentro de casa ainda não foram transformadas, porque eu creio que o primeiro campo de missões é dentro de casa. Mude você. Não adianta, dentro de casa, ficar vendo um monte de coisa dentro dessa cultura, parte dessa cultura do lixo, ouvindo coisas terríveis, e eu não sou contra, não quero escandalizar ninguém, com música que a gente dita secular. Eu gosto de música de qualidade. Eu gosto de música que enaltece o Senhor, ainda que não está sendo tocada dentro de uma igreja. Mas a palavra é tão bonita, com uma composição tão poética, que eu posso dizer glória a Deus por isso. Agora não adianta, você está lá ouvindo, lavando louça lá, ou não, melhor é pegar a vassoura, diga onde você vai. Não adianta, não funciona. Cante louvores, leia a Bíblia, mostre Jesus dentro de casa, mostre Jesus. Em último lugar, chegamos no último aí, hein? E esse eu penso que nós devemos estar atentos com urgência. Visite o coração, não as emoções ou mesmo a mente. Meus amados, o livro do Jonathan Edwards que eu estava tentando lembrar, e aí eu lembrei do que eu li agora, se chama Afeições Religiosas. Vale muito a pena você ler. E ele, neste livro, ele aborda muito essa questão. Você já viu talvez as pessoas dizerem assim, siga o seu, estou numa dúvida, se eu sigo o meu coração ou a minha mente. Se eu sigo o meu coração ou a minha mente. Eu não sei se eu vou pela emoção ou se eu vou pela razão. Já viu isso? Eu te pergunto, quantas pessoas estão dentro de você? Quantas pessoas você é? Eu não gosto, particularmente eu me sinto mal. Nós temos essa mania de achar que nós somos várias pessoas. Mas, na verdade, você é uma única pessoa. E, na verdade, muitas vezes, ou você está sendo movido pelas suas emoções, e na maioria das vezes somos movidos assim, do que pela razão, e uma razão cativa a palavra de Deus. E aí, afeições e emoções, como nós temos tanto que lidar nisso numa cultura secular. O coração não é tanto o centro das emoções, mas sim o centro de controle da personalidade, onde você toma suas decisões e onde você decide o rumo da sua vida. E o Jonathan Edwards, um dos grandes teólogos puritanos, ele expôs isso como ninguém. E neste livro, Afeições Religiosas, ele diz o seguinte, que em vez de aceitar a típica divisão ocidental de vontade versus emoções, ele deu um lugar mais central ao coração e ele falou das afeições do coração. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo é fruto daquilo que nós temos afeição. Sabe por que a gente não gosta de orar? Ou pelo menos às vezes não gostamos de orar? Porque nós criamos uma ideia de que orar é algo muito distante, não temos aquela afeição como um diálogo, de conversar, como conversamos com amigos.
Nós criamos, por exemplo, dentro dessa cultura dualista, de que eu não posso chegar diante de Deus e falar dos meus problemas e chorar e falar, Senhor, não aceita essa nota aqui não, na prova, e Deus vai falar, primeiro você não estudou? Não, Deus não vai falar assim, Ele vai falar, estuda, meu filho, na próxima consegue. Você pode conversar com Deus e falar do que está dentro do seu coração. Eu gosto dos Salmos porque revela a alma, revela o interior de homens ali que estavam diante de Deus desnudos, porque é assim que nós estamos. O problema é que nós criamos divisões dentro de nós. E as afeições, o que Jonathan Edwards chama de exercícios mais vigorosos e sensatos do coração, na verdade, na Bíblia é chamado de o fruto do Espírito. Quem move você? Porque aquela máxima que nós ouvimos, segue o teu coração, seguir o coração é seguir o caminho do inferno. Porque é seguir a sua vontade pecaminosa. Você quer seguir? Segue o Espírito de Deus. Ouve o Espírito do Senhor na sua vida. Você não precisa rejeitar a cultura. Você não precisa criar uma bolha. Você não precisa sair correndo quando as pessoas ao seu redor falarem de coisas do cotidiano. Ainda não posso ouvir isso que eu sou crente. Mas que você tenha a mente de Cristo. E aí, para a gente finalizar aqui, ainda dentro desse conceito de visitar o coração, não as emoções ou a mente, ou mesmo a mente, o útil e o bonito, e o belo. E aqui, queridos, ainda usando o Jonathan Edwards, ele fala que não há uma oposição definitiva entre cabeça ou mente e coração. Não devemos supor, por exemplo, se nossos ouvintes, aqueles que nós vamos anunciar o Evangelho, são materialistas. Eles só precisam ser exortados a dar mais, embora a culpa possa ajudar como uma oferenda do dia a dia. Ela não altera os padrões de vida das pessoas. Elas continuarão sendo materialistas. Esse é o aspecto do útil. O meio cristão, o meio evangélico que nós vemos, de certa maneira, é utilitarista. Em que sentido? Venha para a igreja e os seus problemas acabaram. Acabou os seus problemas? Os meus não. Tem um monte de problema para resolver. Tem um boleto para pagar esse semana. São problemas que a gente tem que lidar. É o mundo que a gente vive. Isso é útil. Isso faz sucesso, dizendo assim, vem para a igreja que você vai ter 10 vezes mais. Olha, vem para a igreja que Jesus vai mudar a sua vida. Só que, na verdade, é o Jesus útil. E aí o Jonathan Edwards, ele trabalha num outro conceito. E quando ele diz, visite o seu coração, e quando eu digo aqui, visite o seu coração, dentro do que ele está aqui trazendo a nós, é a quem você admira como a beleza. Você já parou para pensar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na grandiosidade dele, na esperança? Você já parou para pensar que ao invés de ser útil, você foi chamado para admirar a glória de Deus? Eu tenho o privilégio de ser pai. Eu digo isso como um privilégio, poder ter 2 filhas, cara do pai, cara da mãe, né? Só o branco do olho. E eu lembro até hoje, né? Minha primeira filha, quando ela nasceu, e como é maravilhoso, talvez os pais aqui possam ter tido esse mesmo sentimento, de você olhar e dizer assim, Senhor, como tu és perfeito. Me deu a capacidade de criar um outro ser humano. E aí, o tempo vai passando e você admira. Isso é Deus. Mas eu não preciso só olhar para a beleza do outro. E eu quero aproveitar aqui algo que eu daqui a pouco vou comentar no período que nós vamos ter de oração. Você está olhando para a sua vida? Você está cuidando bem de você? Você está sendo carinhoso com você? Você está se amando? Não, isso não é egocentrismo. Você adora a Deus se amando? Porque a cultura secular vai dizer que você não presta. Para falar a verdade, essa cultura vai dizer o seguinte, para você ser aceito,
Você precisa encher a sua vida com um monte de coisas. Na verdade, no meio dessa cultura secular, você vai andar pesado. Pesado. Você não vai caminhar. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz o seguinte: desembaraçando do quê? De todo o peso. Nem todo o peso é pecado, mas ele nos atrapalha de correr com perseverança a carreira cristã que está proposta para nós. Talvez hoje você está pesado porque você está trazendo um monte de coisas, fardos, que você não precisa trazer. Porque até hoje a sua decisão está sendo meramente pelas emoções, pela mente. E não pelo coração, mas eu não estou dizendo coração meramente o nosso aqui, o famoso coração, o cardio aqui, mas o coração redimido, transformado, de ver que grande Deus! Que grande Deus! Vai chegar, está chegando, daqui a pouco. Nós não estaremos mais aqui. Estava ali na hora do louvor pensando nisso. Eu creio que eu vou para o céu. Eu creio que eu tenho a salvação. Eu creio nisso. Quem crê aqui? 1, 2, 3. Nem todo mundo crê ainda. 4. Agora levantou, você estava na dúvida. Você crê nisso? Então você vai ficar comigo lá no céu. A gente vai estar junto na glória celestial. Eu não sei se vai ter bateria lá, não sei como que vai funcionar. Não, então, sério, não, vocês estão voltando, aí foi ele. Mas se tiver, vai ser com excelência. Eu não sei, e isso eu sei, vai ter milhões e milhões de vozes, eu sei que eu vou estar no meio lá, na multidão. Isso é beleza. Isso deve trazer entusiasmo. É a cultura do reino. Mas eu não preciso só quando eu for para lá. Eu posso desfrutar disso hoje. E para a gente terminar, deixar só essas indicações, depois se alguém quiser anotar, tem alguns livros que falam um pouco do cristão e a cultura, você pode depois anotar, eu mando depois para os irmãos para anotarem. Para a gente terminar aqui, eu queria apenas te desafiar nessa noite. Estou meio fuso horário para me atrapalhar. O fuso horário de Jaboticabal é diferente aqui. Eu queria desafiar vocês nessa noite. Por favor, não tenha posição como no passado, que infelizmente eu tive que quebrar disco, tive que queimar a camiseta. Graças a Deus eu não fiz isso. Mas cheguei a ver gente falar que não pode ter Facebook, Instagram, que coisa do diabo. Não tenha essa mentalidade não tenha medo de estar na cultura não. Mas por favor, influencie a cultura que você está vivendo. Eu não sou bom de conta, nem vou me arriscar aqui e dizer quantas pessoas nós temos aqui, mas vamos dizer que nós temos 40, 50 pessoas. Vocês contaram já? Só o dobro. Nossa, eu sou mal de conta. Eu sou pastor. 80 quase. Imagine que cada um de nós essa semana, ao invés de segunda-feira ninguém mais falar da Páscoa, ao invés de agora todo mundo pensar no feriado prolongado, nós essa semana usarmos a nossa vida, os meios que nós temos para anunciar o Evangelho. 80 pessoas. E que cada um assumisse o compromisso para mudar o meio que está vivendo. Sem medo dos cancelamentos, sem medo dos dislikes da vida, sem medo de ouvir chacotas e piadas, porque talvez você vai ouvir, talvez vão te chamar de beato, beata, de santarrão, um monte de adjetivos terríveis. Mas vamos dizer que entre 80 pessoas aqui, uma pessoa se arrependa e entregue sua vida a Cristo. Nós estamos numa cultura, que não é uma cultura só secular, é uma cultura. Ela pode ser secular para você, talvez porque você está levando sua vida. Ou ela pode ser uma cultura redimida, transformada. Qual é a sua escolha? Qual é o óculos que você está usando hoje?
suas emoções, seus achômetros, ou a beleza daquele que é Senhor da cultura? Sabe, eu termino lembrando de um personagem bíblico chamado Noé. Noé. E Noé, nós gostamos sempre de falar de Noé, aí lembramos de Noé, a arca, não é isso? Só que você vai para o capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano, versículo 9, alguém pode ler rapidinho? Quem achar primeiro ganha um abraço no final daqui. Apocalipse, ou Gênesis, capítulo 6, versículo 9. 3, 2, 1, quem achou pode ler. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntimo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pergunto, os seus contemporâneos, dentro de uma cultura que Noé fazia parte de uma cultura, era uma cultura santa? Não. Olhando para o contexto, a malignidade do coração do homem alcançou índices tão altos. O que foi a decisão do Senhor? Acabar com essa raça. Mas e Noé? Era um homem íntegro, reto, entre os seus contemporâneos. Faça a diferença onde o Senhor te colocar, na cultura que você vive. Quero convidar os irmãos do louvor. Eu queria que aproveitemos esse momento. Nós vamos orar. Mas eu quero ler o texto com você, uma pequena reflexão. Eu não conheço sua vida, tá? Já disse isso, eu gosto de sempre afirmar isso, porque eu não creio que pastor, eu não creio que aquele que está aqui à frente está mandando indireta. Eu não creio em indireta, eu creio em diretas. Creio que Deus fala e Ele fala mesmo. E tem um texto, porque nós não podemos nos esquecer, nós estamos no período da Páscoa. E tem um texto lá no Evangelho de João, nós acabamos de cantar uma música dizendo assim: estou apegado em teu amor. E aí tem um texto de João que no capítulo 13, depois do capítulo 15, só o versículo 1. Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando nós estávamos cantando, eu estava pensando nesse texto. Deus me ama. Tem noção disso? Você tem noção disso? Jesus te ama. Mas não é um jargão, não é uma frase, Jesus te ama. Talvez você hoje está chateado, talvez você hoje está passando momentos difíceis, porque você não sente o amor dentro de casa, porque o seu pai e sua mãe não exemplificam esse amor. Talvez você está passando momentos hoje que na sociedade, no meio que você vive, talvez você possa dizer assim: ninguém me ama. Ninguém me ama. Eu ia ler outro texto, mas tudo bem. Não, irmão, pode deixar. E aí, lá no pode deixar apagado. E no capítulo 15, Jesus ele olha para os discípulos, já é as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Os discípulos estavam preocupados. E aí Jesus ele diz assim: ó, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Você tem noção disso? Que além de te amar, lembre-se que você é um pecador, falho. Ele te chama de amigo. E Ele te ouve. E Ele se preocupa com você. Talvez você de fato não vai ter o amor do pai, da sua mãe como você esperava. Mas o salmista diz que mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, ainda se fosse possível ele me abandonar, o Senhor me acolherá. Talvez você não vai ter milhões de seguidores. Não tem problema. Porque na verdade, não somos nós que ainda que seguimos a Cristo, mas em primeiro lugar,
É Ele que nos segue. E não nos segue como se nós simplesmente fugíssemos, mas que se não fosse a graça, de fato, seríamos eternos fugitivos. Mas pela graça Ele nos trouxe, Ele nos atraiu. Mas nesse mesmo texto de João capítulo 15, ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida. Então veja, Jesus amou até o fim. Jesus chamou eles de amigos, não de servos. E Jesus, um dia, pagou um alto preço, se entregou numa cruz, morreu. E sabe, ali naquela cruz, Ele não estava ali levando o pecado dele porque Jesus não tinha pecado, mas Ele estava levando os pecados dos seus, do povo eleito, nominalmente. Ali na cruz era Pedro, esse que está falando para você, estava ali, pecador, falho, eu sei quem eu sou. E cada um pode pensar que ele estava levando o seu pecado ali. Eu queria que você nessa noite entregasse sua vida a Jesus Cristo, porque não há lugar melhor. Eu queria que você nessa noite, eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você ficar de pé, eu não vou pedir para você chorar se você não sentir vontade, se de fato isso não for vindo da parte do Senhor. Mas a única coisa que eu quero pedir para você é: considere a sério entregar a sua vida a Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa então a entender o que é contemplar a beleza de uma vida e fazer como Paulo disse: sou eu que vivo. Lá no trabalho é Cristo que vive em mim. Lá em casa é Cristo que vive em mim. No meu namoro é Cristo que vive em mim. Nos meus relacionamentos é Cristo que vive em mim. Eu não sou religioso. Ainda que a religião não é ruim, mas a religião sem Cristo é vazia. É entender que eu vivo Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez saindo aqui desse acampamento, nossas histórias não se cruzem mais. Eu espero que não se confirme isso. Espero ter outros momentos juntos. Talvez eu não veja o rosto de muita gente aqui no futuro, mas eu sei de um amigo que ao terminar esse acampamento vai seguir com você, se você entregar sua vida a Ele hoje. Pastor, mas é muito difícil. É difícil, porque requer pagar um preço. Mas hoje pode haver transformação na sua vida. Talvez a tristeza que você está sentindo é a falta do perdão, além do alto perdão, mas é a falta do perdão de Deus. Romanos capítulo 5, capítulo 8, 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho, eu quero orar por você agora. Se você quiser ficar sentado, fique. Se quiser ficar de pé, fique. Eu vou dobrar meus joelhos, porque eu creio que nós temos que nos render ao Senhor. Como acabamos de expressar aquela belíssima canção, estou apegado ao teu amor, que não seja só uma canção bonita, que seja de fato: Senhor, houve uma mudança na minha vida. Eu posso desfrutar disso no meio de uma cultura tão distante do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Eu quero te agradecer por este momento tão agradável, esse acampamento, esse momento em que nós temos tido o privilégio de poder, além de compartilhar da alegria, além de poder cantar louvores ao teu nome, ouvir tua voz. Oh Jesus, como é bom saber, Pai, que tu estás aqui. Como é bom saber que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Como é bom saber que naquele dia, aquela palavra que o Senhor disse aos seus discípulos, que
eles não ficariam sozinhos, mas que o Senhor enviaria um Consolador. Essa palavra não ficou apenas no passado, mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Eu te imploro, Senhor, nesta noite, inflama nossos corações. Que de fato, cada adolescente, cada jovem, cada adulto aqui, cada família representada aqui, seja impactada. Oh Deus, se tem alguém aqui que está triste, se tem alguém aqui que tem passado momentos tão tristes na sua vida, tão difíceis, que hoje a alegria do Senhor seja a sua força, que hoje haja renovação de vida. Se tem alguém aqui, ó Pai, que tem andado longe dos teus caminhos, abraçando uma cultura destrutiva, por não dizer demoníaca, que hoje possa abraçar o Evangelho que traz salvação, que transforma o homem no todo. Senhor, que não saiamos daqui indiferentes desse acampamento, mas que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos crendo que Tu, ó Deus, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Pai, se tem alguém aqui que está pensando em desistir, que hoje encontre a coragem que vem dos altos céus para continuar a jornada. Se tem alguém aqui, ó Pai, nessa noite, que tem passado problemas dentro de casa por causa dos seus pais, porque não consegue se relacionar mais com eles, ou mesmo no ambiente de trabalho, ou com pessoas dentro da igreja, que hoje haja restauração de vidas. Ó Pai, mas nós também te agradecemos pelo Teu grande amor. Deus, nós não queremos ficar, ó Pai, preso num calendário, com trocas de chocolates, mas nós queremos nos lembrar e trazer à mente todos os dias que o Senhor nos amou até o fim e se entregou por nós e ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos também, e muito em breve voltará e nós estaremos todos juntos. Fortalece Teu povo, recebe todo o clamor de nossas vozes, ajuda-nos, ó Deus, na volta do Senhor, a ser achados fiéis, transformando a cultura